Eu estava conversando sobre maternidade lá no Instagram e veio o papo sobre o filho grudinho, né? Então, a dificuldade de uma seguidora era como lidar com a criança quando ela tá muito grudenta, quando a gente não consegue fazer alguma coisa. E aí eu passei uns dias refletindo sobre aquilo, porque a resposta ela é bem mais complexa do que parece, né? Dá muita impressão que a resposta direta é: você tem que a criança tem que aprender a se virar sozinha, a criança tem que se desenvolver, você tem que deixa ela brincar sozinha, ela tem que aprender que você tem seu espaço e tudo mais. Mas a maternidade ela é um pouquinho mais complexa do que isso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Oi, meu nome é Polly. Se você gosta de conteúdo sobre rotina leve e vida real, aqui é o seu lugar, então ative as notificações, deixe o like e se inscreva no canal. E hoje nós vamos falar sobre o filho grudinho. Toda mãe, ou quase toda, já passou pela situação de ter um filho, de ter o filho grudado nela 24 horas por dia. Normalmente, esse grude ele costuma ser um pouco sazonal, mas com altos picos de muito grude. Eu mesma estou passando por uma fase em que a minha filha de 6 anos está extremamente grudada em mim. Então, ela quer fazer absolutamente tudo junto de mim. Como é que eu lido com isso? A gente precisa entender que o nosso espaço e as nossas atividades são importantes, mas que o desejo dos nossos filhos estar junto a nós também é importante. Não só isso, nós vamos sentir falta disso. E é esse ponto que eu quero trazer aqui. Eu não vou negar que muitas vezes nós queremos, todas nós já passamos pela situação de querer fazer alguma coisa e termos muita dificuldade porque o nosso filho não deixava, ficava atrás da gente o tempo todo pela casa. Podem ser tarefas simples, do tipo vou lavar uma louça e ter uma criança grudada na nossa perna, como podem ser tarefas mais complexas, do tipo preciso sair para trabalhar e a criança está chorando porque ela não quer desgrudar da gente. Sempre muito importante. Há coisas que são inegociáveis e que a gente vai ter que lidar com o desconforto. Então, se você precisa sair para trabalhar, você vai ter que sair para trabalhar, independentemente de qualquer coisa. Aqui eu quero trazer um ponto muito importante. Não minta para o seu filho. Não diga que você vai fazer alguma outra coisa, que você vai ali e logo volta. Explique para ele aquilo que você vai fazer. Eu vou te dar um exemplo para você entender como isso é importante. Aos finais de semana, principalmente aos domingos, eu gosto muito de ir na academia aqui do meu prédio. E às vezes a minha menina me acompanha, às vezes ela não quer me acompanhar. E quando ela não quer me acompanhar, ela também não quer que eu vá. Eu estou te dando esse exemplo da academia para você entender que tem coisas que são inegociáveis que não são só o trabalho. Por isso que eu estou usando esse exemplo, mas serve também para o trabalho. Ela normalmente começa aquela coisa que não quer ir, mas também não quer que eu vá. O que, que eu converso com ela? Eu estou indo, estou te convidando aí, e vou mesmo que você não queira. Está tudo bem você querer ficar, mas a mamãe precisa ir. É importante para a mamãe ir à academia. Então, eu deixo claro para ela que eu vou à academia porque é importante para mim. Nesse caso, ela está convidada a vir comigo, mas que ela pode ficar brincando ali na área que tem de frente, sabe? Para a academia ter uma área em frente e ela fica ali brincando. Eu convido ela para ir. Ela não quer ir? Então, ela vai ter que lidar com essa situação de que eu vou. Eu poderia mentir para ela? Seria mais confortável se eu mentisse, se eu falasse que eu vou fazer outra coisa? Mamãe vai só ali embaixo pegar uma coisinha e tá voltando? Seria, mas seria errado. Então, fale sempre a verdade para o seu filho. Se você está saindo, fale para ele que você está saindo. Se você vai tomar um café com uma amiga, explica para ele que, da mesma forma que ele precisa dos coleguinhas dele, dos amiguinhos dele, você também precisa de um tempo para encontrar uma amiga, para conversar com uma amiga. Essa relação é muito importante. Essa conversa, ela é muito importante, porque os nossos filhos entendam que nós somos seres individuais, principalmente para que nós tenhamos uma relação de confiança. Você cria essa relação de confiança com seu filho a partir do momento que você não mente para ele, que você não ensina a mentir. Quando você diz para ele, mamãe vai logo ali e volta, e ele começa a perceber que aquilo ali demorou muito tempo, ele para de acreditar em você. Então, independentemente de qualquer coisa, não minta. Segundo ponto, é importante sim a criança fazer as coisas sozinha, ter um momento para ela, ter um momento de individualidade, brincar sozinha, mas
Também é importante que a gente entenda que muitas vezes nós precisamos parar o que nós estamos fazendo, sentar com elas em plena atenção. A coisa que menos os filhos têm dos pais é atenção plena. A maioria dos pais se senta para brincar com o filho quando se senta, senta para almoçar, senta para comer e está sempre com o celular na mão. Você precisa mudar isso. Quando você estiver com seu filho, esteja com seu filho. Quando você estiver com seu filho e tem que responder alguma coisa urgente aqui no WhatsApp, por exemplo, uma coisa do trabalho, diga para ele: mamãe vai sentar aqui com você, mas talvez a mamãe precisa responder uma mensagem que aparecer. Tudo bem? Aí vocês vão fortalecendo essa relação de confiança e ele vai se sentindo abastecido. O que acontece muito é estarmos muito tempo em casa. Então, às vezes, você passa a manhã inteira com seu filho, o período que ele não está na escola, mas você não está de fato com ele. Então, você está o tempo todo fazendo alguma atividade da casa. Isso não é estar com os nossos filhos. Precisa deixar um tempo para que você sente. E aí, o que eu te aconselho é divida isso em blocos. Brinca um pouquinho, vai fazer uma coisinha, brinca mais um pouquinho, vai fazer outra coisinha. Tenta integrá-lo nas tarefas de casa para que ele se sinta mais abastecido. E agora o principal, que é onde eu gostaria de chegar nesse vídeo, é aproveite. Aproveite porque esse momento está passando. Essa semana eu deitei na quarto da minha filha, eu tive uma semana de sono que a minha cabeça estava muito ocupada, e aí quando eu tenho isso eu vou pro quarto dela, sabe? Eu vou pro quarto dela, é a tal da mãe, né? E eu peguei a mãozinha dela, assim, ela estava dormindo, eu peguei a mãozinha dela e senti o peso da mão dela. E aí eu me lembrei como a mão dela já foi muito leve. Mas levinha, 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 levinha. Isso significa o quê? Ela está crescendo. E isso está acabando. E nós vamos sentir uma falta imensa disso. Nós vamos sentir uma falta imensa de sentar no chão, de brincar, de se sujar, de deixar a casa bagunçada, de colocar a mão, de deitar junto, sabe, de ter aquela mãozinha procurando o nosso rosto no meio da noite. Desse grude, nós vamos sentir uma falta imensa disso. A minha filha tem 6 anos. Isso significa que eu seria a pessoa preferida dela, na melhor das hipóteses, por mais 6. Ou seja, metade já foi. E todos nós vamos passar por isso, não tem jeito. Nós também fomos assim, sabe? Nós olharmos para essa situação com uma outra perspectiva, sabe? Essa perspectiva de que esse momento não vai voltar mais. Não tem um aniversário do seu filho que você perder, que você vai conseguir retomar. Não tem um momento, um não que você disse para ele e que você não brincou com ele que vai voltar. Nada disso volta. Nada disso volta. E é disso que você vai sentir falta. Eu já indiquei esse livro aqui algumas vezes. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Leia esse livro. Nós só vamos sentir falta no final da nossa vida dos momentos em que nós não estávamos presentes. Nós só vamos sentir arrependimento da falta de presença. Ninguém se arrepende de ter dado mais beijo, ter dito mais te amo, de ter abraçado mais, de ter estado mais presente. Ninguém se arrepende disso. Mas nós nos arrependemos cada momento que nós não estamos presentes. Então pense sobre isso. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que tem dia que a gente que a gente não queira surtar, mas como eu acredito que a chave para nós vivermos melhor é mudarmos a forma de encararmos a situação, então se você está tendo dificuldade para lidar com o seu grudinho, olhe com esse novo olhar. Você vai sentir falta disso. Eu já tenho sentido falta de alguns momentos e olha que o meu grudinho ainda está on, viu? Pense um pouquinho sobre isso. Se você não leu, leia esse livro e olhe para sua vida com uma nova perspectiva, porque eu sei que fará toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem e me sigam lá no Instagram para mais conteúdo sobre maternidade e vida leve.